Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 20 e 21, que nos dizem: Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Bom, queridos, o apóstolo Paulo continua o seu discurso numa sinagoga em Chipre, para chegar então a pregar Cristo aos judeus. Bom, vamos aproveitar esses versos aqui em que ele está explorando, né, a história judaica, que nós vemos registrado lá no livro de Juízes e depois em 1 Samuel. Bom, nós sabemos, né, que quando o povo de Israel, após sair do Egito, no chamado Êxodo, e chega à terra de Canaã e a conquista, então começa, né, a administração desse povo, né, a como lidar com as situações de uma nação. E Deus envia juízes. Dentre esses juízes, a gente pode destacar alguns, como Débora, Gideão, Jeftá, Abidom, Sansão, Eli, e o último deles, o profeta Samuel. Bom, são vários, e a gente vê que Deus estava sempre enviando pessoas para instruir o povo. O povo estava ali na terra, quando o povo começava a se desviar dos seus caminhos, quando o povo começava a se perder, a abandonar princípios, a abandonar a palavra de Deus, Deus envia pessoas para instruir o povo. Deus sempre levanta pessoas, queridos, com esse dom, com essa capacidade, com essa unção do Espírito Santo, com esse dispor também, e Deus capacita. E Deus levanta pessoas para instruir, para pregar a palavra de Deus. Eu que me coloco humildemente a servir vocês, a realmente procurar ajudar e contribuir vocês. É o desejo sincero do meu coração, realmente é poder compartilhar o que Deus já tem me ensinado e o que a palavra dele diz, eu procuro fazer da forma mais honesta e íntegra possível, dentro das minhas limitações, mas sempre procurando oferecer o melhor. Como todos veem aqui, a gente não oferece nada superficial, muito pelo contrário. Um único versículo, a gente fica aqui 10, 12 minutos, às vezes até mais, explorando tudo que ali está, e hoje não vai ser diferente, claro. Bom, e nós vemos então que Deus envia, sempre levanta pessoas para nos instruir. Só que, como nós vemos aqui, o povo acabou pedindo um rei. Essa é algo muito marcante na história de Israel, algo muito forte que ocorreu, que a gente vê registrado lá no livro de Samuel, em que, apesar de Deus estar enviando pessoas para ensinar a palavra de Deus, as pessoas não queriam. Abandonaram tudo isso, falando: nós queremos um rei. Nós fomos liderados aí por essas pessoas, fomos ensinados por elas, mas não, queremos um rei, queremos um político. E rejeitam Deus. Parece que nos tempos modernos, né, querido? Parece brincadeira ou uma coincidência, mas é a história que se repete, querido. Sempre se repete. Uma hora as pessoas acham que a solução de tudo está na política e procuram um líder. E isso foi algo muito forte na história de Israel, e como nós vamos ver, vai ser algo muito forte. Já foi na história mundial várias vezes, porque esse mesmo erro já foi cometido, inúmeras vezes. Aqui no livro de 1 Samuel nós também vemos isso, em que as pessoas abandonam a esperança, a dedicação, a vida em Deus para buscar messias, buscar salvadores políticos. Leio aqui em 1 Samuel capítulo 8. Pareceu mal aos olhos de Samuel. Olha, Samuel tinha a unção do Espírito Santo. Ele, como profeta, um grande, muito íntegro, que ouviu a voz de Deus, ele notou: eles estão pedindo um rei, isso tem algo ruim. Olha, pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: dá-nos um rei para nos julgar, dá-nos um político para representar a igreja, para representar os valores de Deus. Então Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: olha o que Deus está dizendo, uma coisa que Samuel achou ruim, achou mal aos olhos dele. E olha como Deus confirmou. O Senhor disse a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a de ti que eles têm rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Parece até a frase de Jesus: nós não podemos servir a dois senhores. Quando a gente coloca as nossas esperanças fundamentais e capitais e vira quase a religião da pessoa, enquanto as pessoas adotam isso
como até uma escolha da igreja, uma escolha teológica em um ser humano, olha o que Deus diz. Samuel, eles não estão escolhendo, rejeitando a você, estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Palavra de Deus. Alguma semelhança. Eu estou fazendo alguma forçação ou está sendo exatamente como aqui, queridos? E continua. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim, olha como Deus está dizendo, como isso é sério, queridos. E servindo a outros deuses, assim também fazem agora. Agora, pois, ouve a sua voz, contudo lhes protestarás solenemente e lhes declararás qual será o modo de agir do rei. Ah, vocês acham que esse rei vai ser um grande homem de Deus, etc. Vai fazer tudo perfeito, tudo maravilhoso. Declararás qual será o modo de agir desse rei que houver de reinar sobre o povo. E aí Deus fala, né? Lista aqui para Samuel anunciar, ó, vocês querem isso? Vocês vão ter. Agora saiba que eu vos avisei o que vai acontecer. Quando vocês fazem essa escolha, ainda mais como igreja, como escolha teológica, vocês vão sofrer as consequências disso. E ele ainda diz, olha, vocês os servireis de escravo. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós mesmos escolherdes, mas o Senhor não vos ouvirá. Naquele dia vocês vão clamar. E o Senhor diz, o Senhor não vos ouvirá. E o povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel, não quis ouvir a voz de Samuel, a voz de Deus. Não, haverá um rei sobre nós. Quantas vezes foi avisado, queridos, que não deve se misturar religião com política? Que uma igreja não pode escolher um candidato, não pode escolher um partido, não pode escolher uma ideologia. Não pode. A história já mostrou, e desde que 1 Samuel capítulo 8, há 3.000 e tantos anos atrás, ao longo de 3.000 anos, ninguém pode dizer, não, isso é, desculpa, nós erramos, mas não sabíamos. Não, ao longo de 3.000 anos, sempre deu errado, sempre. Ah, não, dessa vez vai dar certo, porque a gente está escolhendo a pessoa certa. Aqueles não é a questão, olha só, por favor, não é questão de quem foi escolhido. Tivesse escolhido X, Y, Z, tivesse escolhido outro, tivesse sido escolhido eu, tivesse sido escolhido qualquer um. Está errado. Está errado. Porque a igreja não pode ser fiel a um candidato, a uma pessoa. A igreja é para ter um Senhor, que é Deus, que é Jesus Cristo. Outras pessoas, as pessoas escolhem como cidadãos, debate político, conversas. Agora, uma igreja não pode se filiar, não pode defender, porque senão, queridos, depois quando essa pessoa, depois de 1 ano ou 2, se ela se perder e começa a fazer um monte de asneiras e absurdos, quem vai ser responsabilizado pela escolha daquela pessoa? Vejam, de novo, eu não estou falando isso porque foi escolhido X ou Y, não, pode ser qualquer um, queridos. Pode ser a pessoa mais santa e perfeita, o problema é, e depois, se a pessoa faz coisas erradas, aí vira um debate, mistura política e religião e vira um debate político e religioso, e as igrejas vão ter que começar a defender, porque escolheram aquela pessoa lá atrás, defender às vezes absurdos. E vai ter uma postura muito servil, muito cordeirinha diante daquela pessoa, porque foi colocada ali. E deu um poder, né, teológico àquela pessoa. Isso é absurdo, queridos. Sempre na história humana isso deu errado. Não é possível que uma lição tão batida e tão óbvia, olha, é as duas coisas. É uma lição batida, já cansou-se de ver, e óbvia. Uma igreja não pode escolher uma pessoa, que não interessa quem seja a pessoa, não interessa quem esteja do outro lado. A igreja ensina princípios, ensina valores. E aí as pessoas pegam esses princípios e valores e fazem as suas escolhas conscientes da melhor forma que podem, mas sabendo que vão errar. As pessoas, após a igreja ensinar esses princípios sem direcionar, sem comandar, sem dizer, é a pessoa X, não. Ensina princípios e valores, e cada um orando, pensando consigo mesmo, escolhe um ou outro. Escolheram errado. E aí, de quem é a culpa, entre aspas? Das pessoas. Ninguém vai responsabilizar a igreja
ou Deus, ou Jesus, porque não se misturou Jesus com aquela pessoa específica, seja ela quem for, meu Deus do céu, seja ela quem for. Aí foi uma escolha das pessoas, as pessoas erraram. Se escolher uma pessoa que não deu muito certo. Não, a igreja errou, que é muito mais grave, porque mancha o nome de Cristo e pior. Quando a igreja assume uma posição e as pessoas do outro lado. E as pessoas que às vezes na igreja têm uma certa percepção diferente. Aí se segrega dentro de uma igreja, cria-se partidos, cria-se facções, cria-se grupos distintos, ou uma igreja brigando com outra, ou pessoas que falam, como é que pode aquela igreja, não está vendo o que aquela pessoa fez, ou que agora está fazendo, e eles apoiaram lá atrás. Queridos, isso bagunça tudo, mistura tudo e vira tudo errado. Tudo errado. E Deus fala, quando vocês fazem isso, vocês não estão rejeitando a fulaninho ou ciclaninho, estão rejeitando a mim. Porque essa mistura está condenada nas escrituras, na história, na experiência humana, e quando se junta dois neurônios e pensa-se um pouco, isso é absurdo. Absurdo. Não se pode fazer isso. Eu vou ler um outro verso, eu estava lendo 1 Samuel 8, 1 Samuel 12 nos diz, quando vistes que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, disseste-me, não, mas reinará sobre nós um rei. Entretanto, o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Era, passado, né? Porque agora as igrejas estão adotando uma outra solução, um outro salvador, né? Um outro ungido. Não, que seja, escolha sempre Deus. A minha esperança está em Deus. Mas qual político a igreja vai... Não, a gente ensina valores, a gente prega Deus. Deus, ponto. É isso que a gente ensina. E vocês, a partir desses valores e princípios cristãos, procuram escolher da melhor forma. Observem, estejam atentos, examinem. Se vocês errarem, vão ser erros de vocês. Agora, teologicamente, a palavra de Deus... Uma pessoa misturar a palavra de Deus com um ser humano. Depois esse ser humano erra, então, aí a palavra de Deus é falha, então, falsa, porque a gente confiou no que ensinaram segundo a palavra de Deus e agora essa pessoa fez isso ou fez aquilo. Ou alguém acha que qualquer ser humano que for lá colocado vai ser perfeito? Queridos, é absurdo. É absurdo. Tanto é que qualquer um desses líderes cristãos que estão aí, advogando e defendendo causas políticas ou pessoas, etc., perguntasse eles há 15, 20 anos atrás, todos diriam o mesmo. Olha, historicamente, pelas escrituras, por toda a experiência humana, ao longo de séculos e milênios, nós sabemos que não se deve associar diretamente a religião com a política. Não, não pode. De novo, diretamente. É claro que a religião entra em todos os aspectos da vida da pessoa, porque ensina coisas que nós usamos, o discernimento, a sabedoria, aprendemos na palavra de Deus, aprendemos com Deus para a vida. E a vida é tudo, inclusive a política. Só que a gente aprende esses princípios e valores e cada um faz a sua escolha. Cada um individualmente faça a sua escolha. Mas qual que a igreja recomenda? Não recomenda. A igreja ensina Deus, a salvação eterna, a vida com Deus. E valores e princípios, os quais cada um vai escolher. Porque se houver uma associação direta entre religião e política, vai dar errado, como sempre deu e sempre dará. Não é isso, não é óbvio? Isso não é, de novo, uma lição batida? Óbvio e batida. Uma lição que a história já cansou de ensinar e o ser humano não cansa de errar. Associar uma igreja, ou uma teologia, ou um grupo religioso, com um partido, com uma pessoa, com ideologia, tudo isso é absurdo. 100% absurdo. Quando é que vão aprender uma lição dessa? Mas o outro lado, seja qual for, é perigoso. Se ensine valores, para que as pessoas não escolham os lados ruins, de qualquer que seja, ou pessoas ruins, mas ensine valor. Não associe diretamente com uma pessoa. Isso é tão claro, queridos. Espero que fique claro também nessa lição, para que a gente aprenda isso e não cometa esses mesmos erros. Porque, de novo, são erros graves, muito graves. Que Deus diz, olha, estão rejeitando a mim. Porque eu reinava sobre eles, eu era a esperança deles. Era eu que ensinava para eles, que eles ouviam a minha voz e não de fulaninho, de ciclaninho. Pelo contrário, criticavam a todos, baseado no que eu dizia. Agora não ouvem o fulano lá. E aí, o que aquele fulano fala, tenta se encaixar de algum jeito no que está escrito,
tenta-se de novo, né? Sempre suavizar ou contornar ou relativizar a palavra de Deus para que aquela postura, aquela ação, aquela fala do fulaninho seja quem quer que seja. De novo, não é a pessoa, não é o partido, não. É questão de a escolha. Não pode ser feita essa associação direta. Não pode. Não é questão de quem foi escolhido. É questão de escolher. Religião não escolhe político. Ponto. Isso é muito óbvio. E o livro de Apocalipse, de novo, deixo o link aqui da pregação que eu ensino isso. No livro de Apocalipse, o fim dos tempos, o anticristo, fará uma associação entre política e religião de uma forma total. A besta que sai da terra e a besta que sai do mar. Essa é a associação perfeita, que dá poder supremo ao ser humano, quando ela tem o poder político e o poder religioso. O poder religioso se cala, se humilha e dá todo o poder ao outro, um poder divino, e todos se calam. Não há a postura crítica, não há a confrontação, não há o exame, não. A religião se prostra, se autoriza aquela pessoa a fazer tudo. Então ela tem o poder político, poder religioso, poder absoluto, poder total, para escravizar e fazer todo tipo de barbaridade, sem um contraponto, sem alguém questionar, até mesmo com princípios e palavras de Deus. Por que não? Agora tudo se tem que dar um jeito de encaixar aquele fulaninho na perspectiva das Escrituras, e aí se perde tudo. Tudo, queridos. Deus tem que ser o nosso Deus, a nossa referência. Outros seres humanos, abaixo. Abaixo, sempre como servos, quando quiserem, e nos pontos que servirem. Aí sim, sendo aprovado naquilo que seguir o que é correto, sendo desaprovado naquilo que não seguir. E todos são criticados e elogiados em todos os pontos, conforme falei. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.